Me falam se vocês conseguem enxergar a tela do meu computador. Todos conseguem enxergar a tela do meu computador? Sim. Ok, obrigada. Esse, gente, é o site do consulado americano, tá bom? Esse é o site do consulado americano. O que acontece é que ele tá todo em inglês, né? Então, quem for aplicar para o visto americano tem que ter a certeza de que tem aí um inglês bom, porque o formulário que você vai preencher vai ser todo no inglês. E, bom, o visto, quando você for aplicar, aqueles que têm tempo para aplicar o americano, eu sei que o Kennedy tem tempo para aplicar para o americano, tem outros alunos aqui presentes, se não me engano, a Marta também tem tempo de aplicar para o americano. A Marta já começou, né, Marta? Correto, Marta? Sim, estou aguardando a entrevista já. Tá aguardando, né? Bom, aqueles que vão aplicar para o visto americano, eles precisam aplicar para o visto de turista, tá bom? Vocês precisam aplicar para o visto de turista, mesmo que vocês venham para o Canadá para estudar. E mesmo quando vocês forem aplicar para o visto canadense, também é visto de turista, tá bom? Que vocês vão aplicar, não é visto de estudante, tá? Então, você vem aqui, ó, nessa plaquinha onde está escrito turista, leia as informações, né? Vai lá e como aplicar. É muito simples, gente. Quem for aplicar por conta própria, tá bom? É muito simples. É só você ir lá, how to apply, como aplicar. Vai pedir para você preencher o formulário DS-160. É esse formulário que vocês precisam preencher, o DS-160. Aí depois vai pedir lá para você colocar qual é o estado que você está, o país que você está, no nosso caso aqui, eu vou colocar Brasil, São Paulo. Vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui, D-U-V-R-H-A. Então, ok, vai te levar para essa página. Nessa página vai explicar passo a passo para você preencher o seu visto. Como tirar a foto, where can I find my DS 160, onde eu posso encontrar o meu formulário. Vocês vão aplicar pelo formulário eletrônico. Eu não vou fazer o passo a passo aqui porque vai levar muito tempo, tá bom? Eu estou tendo problemas para acessar a minha DS 160, enfim, tem os passo a passo aqui, tudo sobre como aplicar. Can my answers be in my native language? As minhas perguntas, as minhas respostas podem ser escritas na minha língua nativa? Não. Todas as respostas têm que ser feitas em inglês apenas. Isso aqui é chatinho aí do visto americano. Tem que ser feito tudo em inglês. Tudo em inglês. Tá bom? O que mais? Bom, aqui está o passo a passo. Tinha uma forma aqui, eu não vou perder tempo procurando, mas tem um local aqui que tem como você ver qual é a data de espera, né, para São Paulo. Se eu não me engano, está agora mais de 500 dias, correto, Marta? Mais de 500 dias de espera, a fila para entrevista, correto? A Marta já aplicou o visto tem um tempo atrás, o visto americano, e, gente, sim, a fila de espera está acima de 300 dias. 300 dias para Recife. Cada região do Brasil é uma data específica, né? São Paulo são 500 dias, Rio de Janeiro 400 dias, Recife 300 dias. Essa é a fila de espera para você aplicar para o visto. Então, é por isso que eu falo, tudo tem que ser planejado com pelo menos 2 anos de antecedência. O intercâmbio tem que ser planejado com pelo menos 2 anos de antecedência. Ok, tudo bem até aqui. Eu não vou me estender no processo de você preencher o visto americano. Eu presto serviço para vocês preencherem, só que, é claro, eu cobro por isso, tá bom? O mínimo que eu cobro é a partir de R$ 500 para poder preencher os formulários para vocês, tá bom? E fazer tudo por conta própria. Eu faço pelo aluno. Mas isso não impede que vocês façam. Hoje no YouTube tem muitas dicas, muitas coisas que são úteis. Então eu aconselho vocês, assim, assistam vídeos no YouTube, vejam lá o passo a passo. Tem gente no YouTube explicando passo a passo como preencher. Aconselho fazer isso? Sim, porque não é um bicho de 7 cabeças. No entanto, o que eu falo para vocês é tenham muito cuidado na hora de preencher, tanto o americano quanto o canadense.
quatro coisas antes de você, eu vou parar de compartilhar esse do americano, que eu vou compartilhar agora o do canadense, tá bom? Mas 5 coisas que vocês precisam ter em mente na hora de praticar o visto de vocês, seja ele o americano, seja ele o canadense, tá bom? Primeiro deles, o histórico pessoal de vocês. Como é que tá o seu histórico pessoal? Você já cometeu algum crime no Brasil? Tem como provar que você não cometeu nenhum crime no Brasil? Como é que está o seu histórico? E crime não é crime de matar gente, não, tá? Coisa de trânsito, leis de trânsito, tudo isso é considerado também crime. Se tiver alguma coisa no seu nome que possa te criminalizar, isso pode ser ruim para você. Então, solucione essa situação sua pessoal, o seu histórico pessoal no Brasil primeiro, antes de aplicar para o visto. Porque isso pode ser uma característica para o seu visto ser negado. Seja o americano, seja o canadense. Essas duas regras, essa dica serve para os dois vistos, americano e canadense. Tá bom? Deixa eu só ver que tem gente querendo entrar. A próxima coisa que vocês precisam ter em mente, antes de vocês virem para cá, qual que é a razão do visto? Tá, eu não vou ficar aqui falando. Vou perguntar para Juliana. Juliana, você que vai vir aqui, você vai vir em 2023, né, o ano que vem. Qual que é a razão do seu visto para o Canadá, Juliana? Você pode responder, por favor? Você respondeu estudar, escreveu aqui no chat. Você escreveria isso no seu formulário? Ok, está errada a resposta, tá, gente? Está errada a resposta. Não é estudar, tá? Por mais que vocês venham para cá para estudar, o seu visto, ele é um visto de turista. Isso, é um visto de turismo, tá, Yasmin? Então, o propósito da sua viagem é turismo, turismo. Você, por mais que você vai estudar uma língua, seja ela francesa ou inglesa, tá? Na hora de preencher o seu formulário tem que ser preenchido como turismo, não é viagem, não é estudo. Estudo é só para quem vem fazer college, que é uma faculdade, ou quem vem fazer uma universidade, um mestrado, um doutorado, tá bom? Não é o caso de vocês. Vocês vão vir para ficar no mínimo aí um mês. A maioria de vocês vão vir ficar aqui pelo menos um mês, não mais que isso. Então, o visto de vocês é um visto de turismo, tá bom, Juliana? Então, não coloque isso no seu formulário. Então, vai perguntar lá, qual que é a razão da sua viagem? Qual que é a razão da sua visita? Né? A razão da sua visita é turismo, ok? E depois, comprovante financeiro. Você precisa ter, se você for ficar aqui um mês, comprovantes o suficiente que te dê sustento durante esse tempo que você vai ficar aqui. Os alunos que vão fazer intercâmbio aqui em um mês, eles não vão gastar mais de aqui $1.000. Isso é para aqueles que gostam de fazer compras, tá? Já tive aluno que veio para cá com $300 e ficou tranquilo com $300 aqui em um mês, porque o aluno veio somente estudar, fez o intercâmbio durante o mês, não fez compra, não fez nada de coisa cara, mas você tem como comprovar que você vai ficar aqui, se você tem esse dinheiro na sua conta? Não adianta o seu pai ou a sua mãe, ou seu irmão, ou seu tio, sua tia, colocar lá, vou colocar na conta do meu filho lá R$ 5.000 para provar que ele tem dinheiro na conta. Da onde que veio esse dinheiro? Como que você pode provar de onde veio esse dinheiro? Então, o comprovante financeiro que a gente sempre pede para o aluno ter em mãos na hora de aplicar para o visto, tanto americano como canadense, é o seu imposto de renda. Para os que são menores de idade, tá bom? Eu sei que no caso da Yasmin, né, que é menor de idade, você precisa comprovar o imposto de renda dos seus pais, tá bom? O imposto de renda dos seus pais, porque é ele que vai mostrar o quanto que você tem de condição financeira. E no imposto de renda vai estar declarado, né, as coisas anteriores que a sua família tinha. Enfim, o imposto de renda é sempre uma boa para você comprovar a sua renda. Geralmente, os 3 últimos olerites também funcionam, tanto para o visto americano como para o canadense. Mas o imposto de renda é o melhor. Vá para o imposto de renda, tá bom? O imposto de renda não precisa ser dos dois, tá? Tá, Yasmin? Você pode comprovar da pessoa que estiver responsável por você, o seu pai ou a sua mãe, tá bom? Na verdade, seria interessante o que tiver melhor renda, maior renda, né? Então, você vê aí com seu pai, com sua mãe, qual que tem a maior renda, e você coloca ali do que tem a maior renda. E no seu caso, tá, Yasmin, você precisa também provar ali que você tem um dinheirinho na sua conta. Então,
já vai depositando aí um dinheiro na sua conta para você mostrar um movimento na sua conta durante esse período, porque vai que eles pedem para você, então é sempre um comprovante do seu histórico bancário. Eles vão olhar os 3 últimos meses, sempre vão olhar os 3 últimos meses, como é que foi o seu histórico bancário nos 3 últimos meses, tá bom? Na verdade, o que eu falo, Juliana, é sempre bom você ter o seu. Se você tem o seu. O que eu falei no início, o seu ER, né? O seu imposto de renda, ele é melhor. Agora, você tendo os últimos 3 olerites, tranquilo. Eles vão pedir, na verdade, eles querem saber a sua conta bancária. Eles vão fuçar na sua conta bancária. Eles têm como saber como é que está a sua conta bancária nos 3 últimos meses, tá? Isso eles têm como saber. Eu vou entrar Yasmin, eu vou entrar no site para mostrar o passo a passo para você, e aí você vai entender melhor, tá? Sobre a documentação dos seus pais. O terceiro motivo, bom, já falei do histórico pessoal, a razão do seu visto, histórico financeiro. O quarto motivo, a quarta coisa que você tem que ter em mente, qual que é o seu vínculo com o seu país de origem? Isso aqui é extremamente importante. Para os menores de idade, no caso da Yasmin, que tem como provar que é estudante aqui, que é estudante aí no Brasil, vê se vocês conseguem uma carta na escola de vocês, um histórico escolar, provando que você é matriculado, que você não concluiu o colégio, que você ainda está estudando. Quem faz faculdade, pede um comprovante da faculdade que você está estudando. E quem trabalha, pede uma carta no trabalho, provando que você está de férias, mas que você vai voltar, que você precisa voltar para concluir o seu trabalho. Tudo isso são comprovantes de forças no seu país de origem. Infelizmente, a aluna da Bia, né, Bia, teve o visto negado, ela aplicou com a gente agora, mesmo tempo que vocês, em menos aí de 2, 3 meses, ela teve o visto negado, infelizmente, e aí recebeu uma cartinha, e na cartinha está escrito que ela não provou forças suficientes que a aprendam no país de origem. E eu sei muito bem o que isso significa, porque o meu visto foi negado 4 vezes. E todas as 4 vezes a carta era a mesma. Eu não tinha forças o suficientes que me prendiam no meu país de origem. Não tinha casa no meu nome, não tinha carro no meu nome, não tinha um trabalho fixo no meu nome. Eu era freelancer, solteira, nada que me prendesse no meu país de origem. Isso é negativo, gente, é super negativo. Se você não tem como provar que você vai voltar para o Brasil depois do tempo que você vai ficar, você tem aí 99% de chance do seu visto ser negado. Então, se você não conseguir um comprovante disso daí, você vai aplicar, mas você tem ali as chances grandes do seu visto ser negado, tá bom? Não se preocupa não, Juliana. Acontece, mas fique em paz, vai dar tudo certo. Eu falo isso para vocês se preparem com antecedência, tá bom? Preparem isso com antecedência. Última coisa é histórico de viagem. O meu visto, gente, foi negado 4 vezes. Uma das coisas que eu percebi é que eu não tinha um histórico de viagem. O que eu fiz? Eu fui para o Paraguai, fiquei 1 mês no Paraguai, num trabalho missionário. Depois de 1 mês, eu voltei para o Brasil e eu levei o meu passaporte. Para quem sabe, quem mora na América do Sul, não precisa não precisa de passaporte para entrar no Paraguai, só você mostrar o RG. Só que eu fiz questão de levar o meu passaporte para eu ter o carimbinho no meu passaporte. Eu queria um comprovante no meu passaporte. Então, se você puder fazer uma viagem rápida, Paraguai, Argentina, isso para quem for vir em 2023, 2024, tá? 2023, 2024, tem tempo de fazer isso. Caso tenha, é claro, obviamente, condições financeiras para isso. Mas o histórico de viagem é importante, porque eles vão ver que essa pessoa foi para um país, ficou o tempo que ela ia ficar e voltou, retornou para o seu país de origem. Mas e se essa é a sua primeira viagem ever, né? Essa é a sua primeira viagem de todas, nunca saiu do Brasil, Malemar saiu de São Paulo. Não se preocupe, isso não é uma big deal, tá bom? Não é um bicho de 7 cabeças. Mas se vocês tiverem como provar um histórico de viagem, isso é um plus para o seu visto ser aprovado. E, infelizmente, é um dos grandes motivos que os vistos são negados, tá bom? Os vistos são negados por faltas de comprovante de viagem, comprovante de viagem, são negados por histórico de viagem que eu falei, são negados por vínculos no país de origem,
tá bom? Então, se você está estudando, fazendo faculdade, fazendo a graduação, está trabalhando, está no colégio ainda, o colégio que eu falo é no high school, né? Tem como provar isso? Meu, prove isso na hora de você aplicar. A razão do seu visto, mesmo que você venha estudar no Canadá, você vai vir fazer estudo de língua, a razão da sua viagem é turismo, tá bom? Na hora que você está preenchendo, tem um botãozinho lá que pede comprovantes adicionais. Nesses comprovantes adicionais, você vai colocar a carta de aceitação de aluno. É nesse botão que você vai colocar a carta de aceitação de aluno, porque essa carta é que vai provar que durante esses 4 meses 4 semanas que você for ficar no Canadá, você vai estudar, tá bom? E aí a embaixada vai entrar em contato, o consulado vai entrar em contato com a escola e vai saber se você realmente vai ou não ficar nesse tempo, né? Que você falou que ia ficar, se o curso está pago ou não. Ok. E histórico pessoal, tá bom? Como seria que se comprovasse, e como seria se o comprovante no caso do trabalho, por exemplo? Esse comprovante, Kennedy, você vai chegar na sua empresa e você vai falar, olha, eu tô indo fazer um intercâmbio lá no Canadá por 4 semanas. Tem como você escrever uma carta comprovando que eu sou o seu funcionário do dia tal até e que eu vou ficar de férias por tantos meses, mas que eu devo voltar para assumir o meu cargo novamente? É simples, entra no RH, pede o pessoal provar, né? Escrever uma carta de recomendação. Fala, olha, o Kennedy, ele é funcionário nosso desde 1900 bolinha, ele está de férias, o período de férias dele é tanto, sabemos que ele vai estudar no Canadá num curso de línguas, é importante falar isso, e que ele vai voltar para o seu cargo dele após o período de férias. Pronto. É uma carta que prova que você trabalha com ele, tá bom, Kennedy? É só pedir no RH. Você terminou a escola em dezembro, Yasmin? Ok. A maioria de vocês. Por que que eu peço para que vocês tirem? Por que que é importante a gente tirar o visto americano? Porque o visto americano, ele te dá. Você consegue comprar passagens com escalas mais em conta. Se o visto, a passagem é mais em conta se a sua escala é nos Estados Unidos, tá bom? Para quem não tem ainda, eu vou compartilhar com vocês aqui, Command C, eu vou colocar lá no grupinho. Deixa eu copiar Command C, vou colocar lá no grupo. Eu não sei se eu compartilho com vocês individualmente, mas come here, paste. Tá. Coloquei lá no grupo no WhatsApp, tá bom? É importante também eu colocar aqui no chat para quem não está no grupo. É nesse link que você vai entrar para você aplicar para o seu visto canadense, tá? Então, você vai lá, solicite o seu visto. Então, eu vou tentar fazer aqui passo a passo, até onde eu posso, tá bom? Eu falei que a reunião ia ser um pouco demorada hoje, mas tenham paciência que vai dar tudo certo, tá? Dentro de uns 5 minutos a gente desliga essa reunião e volta no mesmo link, tá bom? Desliga essa reunião e volta no mesmo link. O meu Zoom ele só me dá 40 minutos. Então vamos lá, solicite um visto, né? Aí tem ali, passo a passo para você tirar o seu visto. Você precisa identificar qual é o seu tipo de visto. A imigração, visto temporário, qual é o seu tipo de visto? Comece a sua solicitação, número 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, complete o formulário de aplicação eletronicamente, aqueles que forem aplicar por conta própria, tá bom? Como é que faz isso? Vem aqui, bom, cliquei. Estão me acompanhando até aqui? Só me dá um ok aí, para eu ver. Estão me acompanhando, né? Que é a parte mais importante, tá? De aplicação do visto. Ok, perfeito. Agora, what are you looking for? O que você está procurando? Tá bom? Eu quero uma aplicação, an application package. Perfeito. Então, qual que é a categoria que você vai aplicar? Aí aqui está escrito imigração, stay in Canada longer, residente permanente, passaporte, blá, blá. Qual que é o nosso aqui? O nosso é o visit, ok? Immigrate, visit, work or study. O nosso é o visit. Então, você vai clicar no visit. Muito bem. What are you applying for? Clica aqui.
Aí está aplicando para um visto de trânsito no Canadá, para estudar no Canadá, para trabalhar no Canadá, para trabalhar como residente permanente, para apadrinhar um membro da família, imigrante. Qual desses daqui? Bom, não é study, ok? To study in Canada. No. To visit, ok? Então, clica aqui, ó. To visit, ó, aquilo que você vai clicar. Muito bem. Próximo. Select an application package, ok? Nós não vamos aplicar para o ATA. Gente, o ATA, que é o Electronic Travel Authorization, ele é um sonho, tá? Mas só consegue ter ele quem tem um visto americano. Ele custa $7, muito facinho de preencher, é só entrar no site igual eu estou fazendo agora e preencher os seus dados, só que você precisa ter o visto americano. E ele só custa $7, e ele sai em menos de 20 minutos o resultado. Assim que você aplica, ele já sai o resultado, tá? Só que ele tem um porém, esse Electronic Travel Authorization, ele só te deixa entrar no Canadá por vias aéreas, somente por vias aéreas. Ele não te deixa entrar no Canadá por vias terrestres. Então, digamos que você esteja lá em Toronto, visitando Niagara Falls, né? Você está lá visitando Niagara Falls, lá em Toronto, aí você atravessa Niagara Falls para o outro lado, você está do lado dos Estados Unidos. Ah, eu tenho o ETA, dá para voltar tranquilo. Não dá, tá bom, gente? Atravessou do outro lado da ponte, se você tem um ETA, você não consegue voltar. Você precisa ter o visto canadense de verdade. Você só consegue voltar para o Canadá se você tiver o visto normal ou se você vier de avião. Então, é essa desvantagem do ETA. Você consegue, se você for visitar os Estados Unidos e voltar. Eu falo esse caso porque é um caso muito, muito fácil de acontecer. Os alunos vão lá para Toronto, vão visitar Niagara Falls, atravessam uma ponte, como se fosse uma ponte simples, uma ponte de 10 minutos de atravessamento, né? Você passa por uma imigraçãozinha, tem uma pontinha de imigração, atravessa para o lado de lá e não consegue voltar. Por quê? Porque tem o ETA, e o ETA não permite, tá bom? É só o visto normal mesmo que permite. Ok. Então, no nosso caso, a gente não vai tirar o ETA, mas quem tem o visto americano, gente, aplica para o ETA, tá bom? Nós vamos para aqui, ó. Visitor Visa. Esse daqui. Visitor Visa. Get the application package. Vamos pegar a aplicação. Aí, aqui embaixo, me levou para essa página. Por que você está aplicando para esse visto? Eu já sei que a resposta não é nenhuma das anteriores. Aplicar para uma membro da família, business, funeral, blá, 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 não é nenhum desses, tá bom? Você sempre vai lá, ó, none of the above, nenhum desses. Get instructions. Vamos lá, próximo. I understand and I want to apply. Sim, eu entendo e quero aplicar. Clica aqui. Ok. Aí, aqui nessa hora, gente, ok, who can apply? Apply for visa, volta para essa página, apply for visa. Quem está aplicando, né? O que você gostaria de fazer hoje? Quero aplicar para um visto de turista, eu mesmo, ou vou aplicar em nome de alguém, vou aplicar por alguém e eu vou ajudar uma outra pessoa. Enfim, no caso de vocês, eu estou fazendo como se fosse vocês mesmos, tá bom? Se vocês mesmos fossem aplicar por vocês mesmos. Cliquem aqui, apply for a visitor visa for myself. Eu vou aplicar por mim mesmo. Você já tem um visto em processo? Vamos dizer que não, vamos dizer que nenhum de vocês tentaram ainda. Não. Agora você precisa criar uma conta no site de imigração do Canadá, IRCC. Ou você vai entrar numa conta que já existe, você já criou a conta antes. Então, venham aqui. E aí você precisa criar uma conta. No meu caso, eu já tenho uma conta que eu estou aplicando para os meus pais, mas eu vou fingir que não tenho. Don't have an account, você não tem uma conta, register. Aí você vai precisar clicar aqui em registrar. Registre uma chave do governo.
registra como um parceiro. Parceiro geralmente é banco. No caso de vocês, você vai simplesmente criar uma chave, tá bom? Como vocês não têm banco no Canadá, você não tem uma chave de banco. Você vai criar uma chave do governo, tá bom? GC quer dizer governo do Canadá, chave. Tá? Ó, register with a GCK, criar uma chave do governo canadense. Eu vou parar por aqui por enquanto, porque só tem 1 minuto restante. Vou desligar essa ligação. Vocês voltam novamente no mesmo link, tá bom? Eu prometo que vai ser breve, coisa de mais 20 minutos de te encerrar essa ligação, tá? Então, vou desligar, voltem no mesmo link, ok? Até já. Bem, vou começar aqui, vamos criar uma chave. Como é que vocês vão fazer para criar uma chave? Na verdade, eu não vou entrar no passo a passo, porque eu vou entrar na conta da minha mãe, tá bom? Aqui eu já entro na conta da minha mãe, e porque eu já tenho uma conta aberta, e aí eu estaria compartilhando aqui as informações pessoais da minha mãe. Mas é muito simples, é só você criar uma chave, vai pedir vai fazer um monte de perguntinhas. Você precisa dar um print na tela do seu computador na hora de você responder essas perguntas, porque um ponto, uma vírgula, um pingo no i faz diferença na hora de criar essas contas. E também eu vou compartilhar com vocês um vídeo do YouTube de uma moça preenchendo novamente passo a passo. É óbvio que eu não vou fazer isso aqui com vocês, porque toma muito tempo. Você precisa dedicar aí no mínimo 2 horas ou 3 horas do seu tempo só para você sentar no computador e preencher o passo a passo. É um trabalho, tá? É um trabalho mesmo. Você vai sentar, você vai preencher com muita calma todas as informações. Então, aqui, bem, eu não vou entrar na conta, porque vai entrar na conta da minha mãe. Eu precisaria criar uma outra conta fake aí para vocês. Eu não vou fazer isso, tá? O que eu gostaria de terminar compartilhando para vocês. Quando vocês aplicam, na hora de preencher lá os formulários, o formulário passo a passo, vai pedir um monte de documento. Vai chegar um momento que eles vão pedir para você, que você vai preencher um formulário. Nesse formulário, a Yasmin, até a Yasmin que pediu essa informação, você vai precisar colocar, tem um local lá, Yasmin, que você vai precisar fazer o download de um formulário. Para você fazer o download desse formulário, ele é um download que você só pode abrir ele no Firefox, acho que é isso o nome. Você não consegue abrir no Google Chrome. Você consegue abrir ele somente no antigo browser de pesquisa, mas você não consegue abrir no Google Chrome. Você consegue abrir no Firefox ou no... Meu Deus, como é que é o nome? Como é que é o nome do antigo, gente? Alguém me ajuda aí? Microsoft, né? Isso. É só nesses dois que você consegue abrir isso. É o Edge Explorer? Você não consegue abrir no... o Edge também dá para abrir. Uhum. É um formulário que você só consegue abrir nesse documento. Existe um campo lá, Yasmin, que pede assim, tá escrito assim, baixar formulário. Aí você baixa ele. Só que na hora de abrir ele só abre no browser, entende? E lá você vai preencher tudinho. Aí vai colocar os dados da sua mãe, os dados do seu pai, vai pedir os dados da família, tá bom? De quem é que tá com você ou quem não tá com você. Se é só você que vai preencher, tá bom? E quando eu fiz para minha irmã, eu tive que colocar o dela, preencher o da filha dela, enfim. Todas as informações tá lá tudo bonitinho, tá bom? É só preencher com cuidado. Com muito cuidado. Sejam bem minuciosos, porque o formulário, ele está na versão inglesa, ele não está em português. Então, ali onde está pedindo o campo, first name, surname, full name. Então, essas coisas parecem ser muito bobas, né? Mas elas são cruciais na hora de você preencher. Então, onde está escrito first name, é só o first name, não coloca o full name. Onde está escrito full name, coloque todo o seu nome. As datas também, eles seguem o ritmo americano. Aí tem lá ano,
mês e dia. Então, coloca o ano primeiro, depois o mês, depois o dia. É diferente do Brasil, né? A gente tem que lembrar, a gente volta aquelas aulas do primeiro dia de aula de inglês, né? Que a gente aprende isso. Como preencher os formulários. Tudo isso faz muita diferença na hora de preencher. Outra coisa, tudo que você colocar lá no seu formulário é a sua verdade. Eles vão fazer uma super investigação na sua vida, naquilo que você colocar lá, tá? Então, se você colocar uma informação mentirosa, o seu visto ele pode ser negado como misrepresentation. Se eles encontrarem alguma coisa lá, que eles acharem que foi uma mentira, que você mentiu no formulário, o seu visto vai ser negado por misrepresentation. Se o seu visto, se sua carta de visto for negada como misrepresentation, você é proibido de aplicar por até 5 anos. E só pode aplicar novamente daqui 5 anos. Então, tudo que vocês forem aplicar, gente, sejam o mais sincero possível, tá? Por mais que, mas eu cometi um crime de trânsito, e agora? Vou mentir, vou falar que não. Coloca, se aconteceu alguma coisa que infelizmente foi ruim, e você tem vergonha de falar, se você mentir, é pior, tá? Porque eles vão descobrir essa informação e aí vão te dar uma carta de negativa e você só pode aplicar daqui 5 anos novamente. E se por um outro motivo o seu visto for negado, o máximo que você tem para aplicar novamente é 20 dias. Você aguarda 20 dias e pode aplicar de novo. O bom disso é que você tem a carta em mãos. E com a carta em mãos, ela vai falar qual foi o motivo dessa negativa. Então, você só vai consertar aquilo que foi errado. Então, no meu caso, eu tive o visto negado por eu não provei forças suficientes que me prendiam ao meu país de origem. Eu tinha que provar forças que me prendiam ao meu país de origem. Né? Eu tinha que procurar um trabalho que me desse uma prova de que eu era, no caso, contratada por eles e que eu trabalhava registrado com eles, e pedir para a empresa, por exemplo, me escrever uma carta de que eu era funcionária, né, da empresa. Então, tudo que estiver escrito na carta, na hora de você aplicar novamente o seu visto, né, pela segunda vez, vai perguntar lá, você teve um visto negado com a gente? Você vai colocar sim. Aí vai perguntar o número do seu formulário, né? Vai ver lá qual é o número do seu formulário. Isso se você estiver preenchendo por conta própria. Você vai colocar o número do seu formulário, eles vão ver por que razão o seu visto foi negado, eles vão perguntar por que razão o seu visto foi negado, se você vai preencher do jeito que está escrito na carta que você recebeu, e é só reaplicar novamente, e aí eles vão revisitar o seu formulário antigo e ver se você consertou ou não aquela falha que estava faltando. Então, por um lado, é bom, assim, você sabe o que está faltando ali, o que foi errado, e simplesmente faz novamente. A minha irmã teve o visto americano negado por uma besteira, gente. Ela colocou que a minha mãe era no formulário. Ela colocou que minha mãe era babá porque ela cuidava dos filhos, dos netos. Colocou que a mãe era babá, cuidava dos netos. Mas no dia da entrevista, ela falou que a minha mãe era dona de casa. Olha só, uma informação tão simples. Ué, sua mãe é dona de casa ou é babá? Qual é a profissão da sua mãe? E por esse motivo, por causa de uma informação, de uma fala mal informada, que foi comparado no dia da entrevista com o formulário, ela teve o visto negado. Então, não é brincadeira, isso que eu falo para vocês, é coisa séria, tá? Então, infelizmente, custa dinheiro, tá? Infelizmente, toda vez que eu apliquei, eu não apliquei por conta própria porque eu não tinha coragem de aplicar por conta própria na época, o meu inglês não era bom na época, eu contratei uma empresa para fazer isso para mim, toda vez que eu tinha que fazer, era R$ 600 só na conta dos aplicantes, e fora o valor do visto, era 600 mais o valor do visto, né, que hoje o visto canadense custa $180, o visto é 100 mais a biometria. Outra coisa, biometria. Deixa eu ver aqui a Juliana rapidinho. Essa carta que as empresas
Eu e a Nike junto com a carta de aceitação da escola. Sim, nos comprovantes adicionais. Você vai ter um botãozinho lá, onde vai pedir informações adicionais. Você clica lá e coloca lá essas informações adicionais nesse documento, tá bom? Deixa eu só ler a pergunta do Kennedy. Então, só mais uma dúvida para confirmar. Eu vou estar com a carta de aceitação da escola falando que eu vou meu visto para estudar. O meu visto é de turismo. Aí, na hora que eu pedir a carta de recomendação do trabalho para eles, eu vou colocar que vou estudar ou só viajar. Na hora que você for pedir a carta para sua empresa, o Kennedy, a empresa ela vai falar que você está de férias. A empresa vai falar que você está de férias. Olha, o Kennedy está de férias por um mês e ele precisa voltar para resumir o seu trabalho aqui quando ele voltar. O que ele vai fazer ou deixar de fazer no Canadá, a empresa não necessariamente precisa falar, o meu funcionário vai para o Canadá a viagem, o meu funcionário vai para o Canadá para estudar inglês. A não ser, Kennedy, que você fosse vir para o Canadá para ficar mais de um ano. Aí, sim, a empresa precisa falar, meu funcionário vai ficar um ano fora, ele está de licença de trabalho, mas ele precisa retornar após essa licença. No seu caso, você está de férias, é turismo, né? Não, por mais que você tenha uma carta de aceitação de aluno da escola canadense, é uma carta de aceitação de aluno como estudante de línguas. E estudante de línguas não é um estudante acadêmico. Então, o visto de estudante ou uma documentação de estudante, ele é concedido para quem vem fazer um estudo acadêmico e não de línguas, tá? Respondi sua pergunta, Kennedy? Espero que tenha respondido, tá bom? Última coisa que eu ia falar é a biometria, tá? Quando você preencher todo o formulário, que tiver tudo bonitinho, colocou lá todas as informações, você vai receber tá bom, Kennedy? Você vai receber no seu e-mail, dentro de, no máximo, aí, 2 dias, eles falam 24 horas, né? No máximo, aí, 1 dia, 2 dias, você vai receber no seu e-mail uma data para você, um pedido, uma carta para você ir tirar a sua biometria. Eu vou compartilhar vídeos no YouTube para vocês assistirem no tempo de vocês. Aí vocês clicam lá no modo rápido, no modo devagar, e vocês assistem no tempo de vocês, tá bom? Mas você precisa tirar a sua biometria. Antigamente não tinha isso, mas hoje quem for maior de idade precisa tirar a biometria, que são as impressões digitais. E a biometria custa $85. Você vai receber essa carta em mãos, você vai precisar imprimir essa carta, e no dia que você for tirar sua biometria, você precisa estar com esse documento em mãos, além, obviamente, do passaporte. Depois que você enviou todas essas informações, que você pagou online, que você fez tudo bonitinho, tirou a biometria, você vai receber uma carta pedindo para você levar o seu passaporte no consulado. E isso é uma notícia boa, porque se eles estão te mandando uma carta pedindo para você levar o passaporte, é porque eles querem carimbar o seu passaporte. Gente, é a melhor notícia da vida. Vocês não têm noção. É a melhor notícia da vida. Você abrir o seu e-mail e você vê que você tem uma carta lá falando para você ir lá levar o seu passaporte. Eu falo isso porque eu me lembro da primeira vez que eu recebi a minha carta. Tá bom? Foi uma emoção incrível, que eu chorei de alegria. Pô, também 4 vistos negados, não é para qualquer um, né? Mas é a melhor notícia, gente. Você recebeu uma carta pedindo para você levar o seu passaporte. Isso significa que o seu visto foi aprovado, deu tudo certo, eles vão carimbar o seu passaporte. Provavelmente, eu não sei como está hoje, pode ser que você tenha que buscar o seu passaporte numa outra data, num outro dia, ou eles mandam para o correio. Você deixa o seu passaporte lá, e aí busca lá num outro dia, uma semana depois, uma coisa assim, ou eles podem emitir para você o passaporte por correio. É mais seguro, obviamente, você ir até lá e buscar, tá bom? Eu não confio, e vocês, certamente, nós brasileiros, não devemos confiar tanto aí nos nossos vias públicas, correios, por mais que seja carta registrada e tudo mais. Eu aconselho vocês, não, vamos lá, vai pessoalmente, pega, né, o seu documento em mãos, porque assim você está mais seguro. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar para vocês. Biometria era a última parte disso tudo.
Bom, eu certamente vou precisar fazer mais reuniões com vocês para dar os outros passos, porque depois que vocês têm o visto aprovado, sinto muito, Bia, pela sua aluna que teve o visto negado, sinto muito, muito mesmo, fiquei muito triste com a notícia, mas acontece, gente, acontece. Eu sei que não é uma notícia boa, mas infelizmente acontece. Mas fala para ela não desistir, tá bom? E vai dar tudo certo. Agora, gente, uma coisa que é importante vocês saberem. Visto negado, tentou uma vez, negado de novo, negado 4 vezes. Vamos colocar a minha situação. Pô, tentou 4 vezes e o visto foi negado. Gastou aí mais não sei quantos mil reais aí, né? Dinheiro que não tinha, pegou emprestado com o tio, com a avó, com o avô, e agora não dá mais, não tem como gastar dinheiro, não tem como aplicar o visto. E agora, o que eu faço com o meu intercâmbio? Tive meu visto negado, não consigo ir para o Canadá, não posso. O que acontece com o meu intercâmbio? 2 coisas. A escola ela pode segurar o seu intercâmbio para 1 ano mais, 1 ano a seguir, tá? Ou a escola pode devolver parcialmente o seu intercâmbio, parcialmente. Ela não vai devolver o 100% do seu dinheiro, tá? Ela vai reter 30% do valor do seu valor pago. A escola retém 30% do seu valor pago, tá bom? Ah, que boa notícia, né, Bia, então, para ela. Excelente. Então, se acontecer isso, do visto ser negado e vocês não conseguirem ir e precisar cancelar o intercâmbio, pode cancelar, dá para cancelar, mas tenha em mente de que a escola retém 30% do seu valor pago, ou a escola pode segurar o seu intercâmbio para mais 1 ano, tá bom? Ela segura o valor que você pagou por mais 1 ano para você tentar o visto novamente. Bom, agora eu estou aqui para responder perguntas. Eu sei que hoje eu falei para vocês que eu ia focar mais no visto, quero responder perguntas. Eu não foquei muito no americano, porque eu sei que a maioria aqui não vai aplicar para o americano, além da Marta, que já aplicou, né? Então eu não vou me alongar muito sobre o visto americano, tá bom? A única coisa que eu falo para aqueles que aplicaram para o visto americano, no caso da Marta, é que tenha certeza, tá? Na hora que você for responder as perguntas no dia da entrevista, as suas perguntas, as suas respostas, elas possam bater com aquilo que você escreveu no formulário. Ó, a minha irmã foi besteira, uma coisa simples, muito simples. A sua mãe é dona de casa ou sua mãe é babá? Né? Uma coisa simples, boba, 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 mas o visto foi negado. Então, tem que bater. Se você escreveu lá no formulário que você vai estudar, que na verdade você vai estudar no Canadá, mas você quer visitar Niagara Falls, que há muitos casos dos alunos que vêm para cá, para o Canadá, e que vão tirar o visto americano, na entrevista eles falam, na verdade eu estou indo para o Canadá, mas eu quero visitar os Estados Unidos. Eu vou para Niagara Falls e quero visitar os Estados Unidos. Tudo isso tem que estar escrito na sua aplicação. Tá? Na sua aplicação. Existe um formulário lá, isso para o visto americano, tá bom? Existe um campo lá que fala assim, qual o seu histórico de viagem, o que você vai fazer no seu período de viagem. Aí você vai colocar lá, vou colocar Milton here. Okay. Você tem que ter um roteiro da sua viagem, do que você for fazer. Ó, primeira semana eu vou ficar em Toronto, segunda semana vou para Montreal, terceira semana eu vou para Niagara Falls. E lá em Niagara Falls, porque é 2 minutos para atravessar para os Estados Unidos, eu vou visitar Niagara Falls americana. E aí sim, por isso que eu preciso de um visto americano. Tudo isso tem que estar na carta, no formulário, e se te perguntarem, você tem que responder a mesma coisa que você colocou no formulário. Tá bom, Marta? Então tenha isso em mente, tá, Fia? Na hora da sua entrevista, leia 1 semana antes tudo que você respondeu no seu formulário, porque eles vão ter o formulário em mão e vão fazer as mesmas perguntas para você, que você colocou no formulário, eles vão te fazer de pergunta. E eles são chatos. Eles não são gente boa. Tá? Eles são sérios, eles são chatos. E se ele perguntou assim, ok, essa cor é branca ou essa cor é preta? Ok, qual que é essa cor e qual que é essa cor? É um exemplo, tá bom, gente? Ok.
Ok, isso aqui é branco, isso aqui é preto. Ah, não, mas isso aqui é um pouco pardo, porque... Não, ele não quer saber detalhes. Ele quer saber que essa cor é branca e que essa cor é preta. Pronto, é essa a resposta. Não entre em detalhes, porque isso, porque minha tia, porque meu avô, porque minha... Eles não querem saber disso. É papum, tá? Gente, eles são chatos, tá? Não, eles não passam a mão na cabeça de ninguém. Então, é importantíssimo vocês saberem disso. Ah, ok, agora eu vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas e a gente encerra a nossa reunião, tá bom? E no caso da Ingrid, agora ela pode tirar o americano? A Ingrid, ela pode sim tirar o americano, ela tem tempo, ela vai vir em 2024, né? Ela tem Tá. tempo. E aí, no caso, aquele valor que você me passou e sobre você fazer isso, ela precisa fazer até mais ou menos julho, por exemplo. Quem tem a carta de aceitação de aluno em mãos, que é o caso de todos os alunos aqui presentes, que já tem a carta de aceitação de aluno, não deixa para aplicar, especialmente para o visto americano, ela não tem que esperar, porque a fila de espera tá de 500 dias, ô Bia. Tá. Ela Então, tem que, precisa ser mais rápido. ela tem que aplicar hoje, ela tem que aplicar para ontem, tá? Se ela, Tá. se ela já tem a carta de aceitação em mãos, Bia, ela precisa aplicar para ontem. A Marta, o caso da Marta, que está aqui, ó. A Marta já aplicou. Marta, quanto tempo tem que você aplicou para o visto americano? Responde aqui para a gente, por favor. Por gentileza, Marta, se você puder ligar o seu microfone. Quanto tempo faz que você aplicou o visto americano, Fia? Olá para todos, boa noite. Boa noite. Eu apliquei para o ano passado, a minha fila foi de 1 ano de espera. Fui em junho do ano passado e minha entrevista vai ser em julho agora de 2024. 23, desculpa. 2023. Nossa. Um ano de espera. Marta, só Deus na casa, né, minha filha? Mas como eu não estou com pressa, né? Dá para aguardar. Dá para aguardar. Então, é isso. Obrigada por falar isso, Marta, porque embora os alunos eles não têm essa noção de tempo, né? Infelizmente, é por isso que eu falo para vocês, vocês precisam se preparar com 1 ano, 2 anos de antecedência. A Marta é uma prova viva disso. 1 ano atrás que ela aplicou para o visto, 1 ano atrás para poder ter a entrevista agora. Então, Bia, avisa sua aluna que ela já está atrasada para aplicar. Ela está atrasada. Quanto tempo faz que ela recebeu a carta? A carta de aluno já tem 3 meses que ela recebeu. Né? Isso. Ela recebeu a carta no ano passado. Tem. Então, falar para ela. Tá, eu vou falar isso para ela, então. Ela aplica, tá bom? Porque a fila de espera tá longa. Mais de 500 dias para São Paulo. Obrigada, Marta, por compartilhar Nada, sua imagina. experiência. E eu ouvi dizer que mais rápido acho que está em Brasília e Porto Alegre. Aí, se a pessoa tiver disponibilidade de viajar para outro estado para poder, se tiver com muita urgência, aí vai para outro estado. Exatamente, vai para outro estado. Quem tiver mais urgência vai para outro estado. Não é o nosso caso, né? A maioria dos intercambistas aqui presentes, eles vão vir. Acho que só a Yasmin, que está chegando aqui no mês, daqui 4 meses, né, Yasmin? Yasmin está chegando daqui 4 meses. E, infelizmente, Yasmin, você não tem tempo, tá bom? De aplicar para o americano. Você só pode aplicar para o visto canadense. E para quem for aplicar para o visto canadense, na hora de comprar a passagem aérea, verifique se a sua passagem aérea tem ou não escala para os Estados Unidos. Se você tiver escala para os Estados Unidos, você precisa de um visto para os Estados Unidos. Então, não comprem passagem com escala para os Estados Unidos. Comprem passagem com escala para qualquer outro país do mundo, menos os Estados Unidos, tá bom? Porque mesmo o visto de trânsito tá uma fila de espera enorme. E o visto de trânsito, gente, é o mesmo preço que o visto de turista. Não vale a pena tirar o visto de trânsito. $160 por $160, não tirem, tá bom? Juliana, pode me falar aqui, Fia, a sua pergunta? Eu vou daqui 14 meses, então não compensa eu tentar o americano, ou compensa? Olha, Juliana, é uma loteria, tá? Pode ser que o tempo encurta ou não. Você teria tempo, dá mais ou menos 430 dias. Você tem tempo para aplicar, né? Dá mais ou menos 430 dias. Não, você não tem tempo, porque, olha, eu falo, vai primeiro para o canadense, tem o canadense em mãos, e se você quiser aplicar para o americano, tente aplicar, mas
porque depois você tem como escolher lá a data da sua entrevista. De repente, a sua entrevista pode ser depois do seu intercâmbio, né? Você tem como aplicar. Mas se a sua intenção é aplicar para o visto americano para vir para o Canadá, então essa não é a melhor opção, não. Aplica para o canadense, tá bom? Você não vai ter tempo suficiente. Infelizmente, você não vai ter tempo suficiente. Tá? Mas não custa nada ficar tentando. Vai lá curiando, fica sempre curiando nas datas. No caso da Bia, tá, Bia? Avisa para sua aluna que ela tem tempo sim, que é para ela aplicar para ontem. Ela não pode esperar mais. Mais alguma pergunta, gente? Tem 8 minutos restantes. Né? Hoje eu foquei mais em visto, depois eu explico mais detalhes sobre o intercâmbio em si, a rotina no Canadá, casa de família, as coisas daqui da região, tá bom? O que, Kennedy, sobre a carta de aceitação? Não, exatamente, a validade da sua carta é a data que você vai chegar aqui. Né? Essa é a validade da sua carta, é o dia do seu curso. Né? Então não se preocupa com a validade da carta, não. A validade da sua carta é o dia do seu curso aqui, tá bom? Yasmin, você tem alguma pergunta? Eu sei que você estava com dúvidas sobre os seus pais, como preencher as informações dos pais. Lá tem um formulário, é só você ligar, mas verifica o seu browser, tá bom? Lá, se ele for o Google Chrome, ele não consegue abrir. Tá, Yasmin? Juliana, tudo bem? Eu sei que a Evelyn é nova aqui, a Evelyn, seja bem-vinda, tá, Evelyn? E tem alguma pergunta sobre visto, Evelyn? A gente tentou explicar um pouco mais sobre vistos. Evelyn, Alessandra. Alessandra, eu sei que você está aqui mais para você entender um pouco o processo, né? Sim. Entender um pouco o processo. E eu não sei quem é que está nesse GV. Quem é que está aqui no GV? É a Gabi? Isso, Ellen, sou eu. Tudo bem, Gabi? É porque eu tô pelo meu celular. Uhum. Excelente, Fia. Gabi, depois eu quero marcar uma reunião com você para apresentar a Alessandra, tá bom? Com detalhes. Tá bom. Gabriela é minha parceira lá na escola. Gente, é isso. Eu prometo que eu faço uma outra reunião com vocês, mas nessa próxima reunião eu vou falar sobre as regras canadenses, tá bom? Eu vou falar sobre como que é ficar no homestay, como que são as comidas canadenses, como é que faz para pegar ônibus aqui, como é que faz para você ter o bilhete único, né? No Brasil é bilhete único, passe escolar, né? Passe de ônibus. Como que você faz para ter o bilhete único? Como que você faz para pegar ônibus aqui no Canadá? O que mais? Dentro da escola, o primeiro dia de aula, como é que você vai fazer no primeiro dia de aula? Como é que faz para poder pegar o aeroporto? Como é que vai fazer para você ter o seu seguro saúde? Todos esses detalhes do intercâmbio em si, eu prometo que eu faço numa próxima reunião, mas hoje eu quis focar um pouco mais no visto, tá bom? Porque é passo a passo, é muita coisa, muito detalhe, não dá para falar tudo numa reunião só. Acho que tá bom por aqui, né, gente? Tem mais alguma dúvida, por favor, fale agora ou cale-se para sempre. Então, tá bom, Kennedy, boa sorte no seu visto, Kennedy, tá bom? Vai lá, corre atrás. Gente, preencha, vejam um vídeo no YouTube. Se vocês quiserem pagar para eu preencher para vocês, eu cobro, não é barato, tá bom? No mínimo aí, R$500 na minha conta. Foi o que na verdade, eu paguei 600, tá? Quando era a minha vez, tá? Eu paguei R$600 toda vez que o meu visto foi negado. Fora o dólar, né? Porque cada visto na minha época era $100, fora a aplicação que é pago para o governo canadense, né? Hoje está 180 o canadense por causa da biometria, tá bom? Mas dá para vocês fazerem por conta própria, é só vocês terem muito cuidado na hora de preencher, tá bom? Se preencher errado, desculpa, não é culpa minha, mas é por isso que eu estou dando essa reunião hoje para vocês, tá bom? Para vocês terem muita boa sorte. Vão na fé e na coragem que vai dar tudo certo. Sejam minuciosos, tá bom? Cada detalhe conta. Para encerrar, pode falar. Faltou uma pergunta minha que eu deixei no chat. Perdão, Fia, deixa eu ver. Pode falar, Marta, porque eu vou... Pode falar. O visto canadense é longa espera? Você quer saber sobre o tempo de espera do visto canadense, Marta? É isso? A pergunta se o visto canadense também está a longa espera. Não, Marta, o visto canadense estava com longa espera na época do Covid. Infelizmente, na época do Covid, tinha gente viajando para o Chile
para a Argentina e até para a Europa para poder aplicar para o visto canadense, porque em São Paulo não tinha mais vaga, não tinha. Isso na época do Covid, Nossa. de 2020. Então, nós temos sorte que agora está tudo regularizado, tá o máximo, o período máximo aí que eles dão, Marta, para você ter o seu visto e manter a carta e tudo bonitinho, aí é 30 dias. O processo todo leva 30 dias. Nossa, que legal. Uhum. Super Tá. rápido, né? Eu acho que eu acho que eu vou contratar você para fazer para mim, que eu tô sem tempo. Mas tô aqui para isso. Tô aqui para isso, Marta. Obrigada, viu? Mas no que eu puder Tá ajudar, bom. Depois, eu ajudo sim, tá? tá, depois a gente vai se falando sobre isso. Eu te mando, eu te falo no privado. Tá certo. Então, gente, a sorte nossa é que tá tudo regularizado agora, que depois do Covid tudo voltou ao normal, e agora o período aí máximo aí são de 30 dias pro canadense, tá? Nossa. E quem tem o americano, Marta, no seu caso, que você vai ter o visto americano, se você não quiser aplicar para o canadense, quiser aplicar só para o ETA, você pode aplicar para o Electronic Travel Authorization, que sai em 20 minutos o resultado, é $7. É muito Ah, fácil tá. preencher, é um documento que você vai lá online, coloca os documentos, pede o número do seu visto americano, coloca lá, sai rapidinho, 20 minutos, você tem o resultado no seu e-mail, tá bom? Agora, Nossa, se que você legal. quer mesmo ter o visto canadense, não custa nada aplicar, mas o ETA já seria o suficiente para você. Se você tem o Tá americano, o bom, ETA é o suficiente, tá? É tá bom bom. para economizar dinheiro aí, é uma coisa boa, tá bom? Verdade. Ok, gente. Bom, eu vou ficar por aqui. Muito obrigada, viu, pela paciência de vocês. Eu tentei ser o máximo didática possível compartilhando a tela do meu computador. Desejo muitíssimo boa sorte para os nossos queridos intercambistas. Vocês vão ser muito bem-vindos aqui no Canadá. O Canadá está de portas abertas. Ontem, essa semana fez menos 42 graus. Vocês têm Nossa. sorte. Quem não vem no inverno tem sorte. O verão é quente, tá? Verão, a maioria de vocês vão vir no verão. O verão é quente, igual ao Brasil. Até 40 graus faz aqui. Caraca. Pois é. Eu que agradeço. Chega a ser mais quente que o Brasil, né? Chega a ser mais quente que o Brasil, né, Gabi? A Gabi esteve aqui, a Gabi morou 6 meses aqui, chega a ser mais quente que o Brasil. Mas nós Nossa. estamos agora no Interlude Festival de Inverno, um festival muito bonito. Essa semana eu vou lá para o centro tirar foto das esculturas de gelo. Depois eu compartilho nas minhas redes sociais com vocês, para vocês terem aí um gostinho de vir visitar a gente no inverno. Bom, é isso, Ótimo. gente. Eu não tenho nada com inverno, eu gosto de verão. Eu também, Verão e Marta. outono. Eu também, Marta. Eu só tô aqui porque casei com um tal de um canadense. Sim. Ai, amiga, mas eu quero um dia ter esse sonho assim, de ficar no frio para sentir esse gelo, mas eu preciso me preparar psicologicamente. Sim, sim. Para visitar, gente, é tudo de bom, tá bom? Para visitar, Marta, é tudo de bom. A primeira vez é tudo de bom. Para morar que é difícil. Porque são 8 meses nesse frio intenso. 8 Meu meses de Deus, neve. É difícil. é Psicologicamente falando, é difícil mesmo, difícil. Não é fácil. né? Mas que bom. É. Bom, gente, brigadão. Um beijo para todos. Boa noite. Boa Beijo, sorte. tudo de bom. Só me Obrigada chamar no pelo WhatsApp se tiver esclarecimento. dúvida, tá bom? Obrigada, Marta. Ok. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, Boa Tá, noite, beijão. pessoal. Boa noite, boa tchau. noite. A gente liga a câmera, 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 liga a câmera. Liga a câmera para ver vocês, liga a câmera, liga a câmera. Eu só quero ver o rostinho do pessoal aqui rapidinho antes de desligar. Liga a câmera, less than a minute, less than a minute. Vai cair a ligação. Juliana, muito prazer, minha linda. Ai, ai, Evelyn. Kennedy, liga a câmera que eu quero fazer um print. Aí, aí, aí. Aí, gente, que todo mundo lindo, maravilhoso. Só o Kennedy que resolveu ficar escondido. Aí, tirei um print. Aparece aí, querido, para eu ver sua face. Ah, Kennedy, fala sério. Ah, ele não quer abrir a câmera, não. Gente, tirei o print. Tirei o print. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Beijo. pessoal. Tudo de bom.